processo necrotizante. Isso devido ao dano epitelial causado pela infecção viral. Na propedêutica, né, é importante solicitar o raio-x de tórax, mas lembrar que ele é pouco sensível. Às vezes você tem derrames volumosos, e isso vai impedir que você consiga identificar a extensão daquele comprometimento do parênquima. E também nas fases iniciais da necrose e nessas presenças dessas lesões repletas de líquido, eu não consigo identificar se aquele pulmão está consolidado, se tem alguma alteração. Então, é um pouco improvável de ver na radiografia de tórax. O exame que eu sou fã, que eu gosto bastante, é o ultrassom. É o exame inicial, primário, na modalidade de imagem, isso porque eu vou ver detecções precoces do parênquima, vou conseguir avaliar o derrame pleural e vou ver se tem algumas outras alterações associadas à minha cavidade pleural. E também ele serve para fazer um acompanhamento dos exames de imagem. O problema é que é um exame de examinador dependente, né? Então, às vezes, você tem um laudo. Eu gosto sempre de quando vê os laudos dos ultrassons, antes de ver o laudo, ver as imagens, que às vezes não bate, né? Então, às vezes, você tem uma avaliação quando entra com ótica de vídeo, entra com pleuroscópio, é totalmente diferente do que estava laudado, né? E lembrar que a tomografia ela é uma ferramenta importante, mas ela é mais utilizada nos casos das pneumonias que estão bem complicadas, ou então quando você está pensando numa abordagem cirúrgica para poder te ajudar no que você vai fazer. Isso aqui algumas imagens, tá? Para mostrar. Então, temos ultrassom e algumas imagens de raio-x. Aqui que é interessante ver assim, ó, às vezes você faz a abordagem cirúrgica e aí começa a aparecer um parênquima e tem uma área no meio daquela consolidação que começa a aparecer. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Pode ser que está começando a aparecer realmente o parênquima, né, que serviu a tua cirurgia, ou então que está começando a ficar errado por causa de uma cavidade que evoluiu com necrose pulmonar, tá? Aqui o ultrassom, né, na visualização de um derrame pleural livre, e aqui do lado um derrame multiloculado, né, bem septado, bem grosseiro. E aqui é a tomografia que ajuda a gente no quadro de um abscesso, e aqui do lado no caso do necrose pulmonar. Mais um exemplo ficando aqui para a turma dar uma olhadinha, ver como é que vai aparecer para a gente. E assim, agora eu vou entrar no ponto importante, tá? Apresentei o caso, a gente viu os agentes envolvidos, viu como é a fisiopatologia, viu qual a propedêutica inicial e agora vamos para a parte mais importante da aula, que é a terapêutica. Eu gostaria de deixar bem, frisar bem aqui o seguinte: paciente com pneumonia, a gente tem que lembrar de uma coisa: eu tenho um parênquima pulmonar e eu tenho uma cavidade pleural. Então, são duas coisas diferentes que fazem parte do espectro da doença, tá? Então, eu tenho que abordar a minha cavidade pleural de um jeito, eu tenho que abordar o meu parênquima pulmonar de um jeito, tá certo? Então, assim, o que a literatura traz? Traz que os antibióticos intravenosos são a chave do tratamento eficaz da pneumonia necrosante. Os pacientes que evoluem com pneumonia necrosante já têm um comprometimento do parênquima. Isso eu vou precisar de uma antibiótico terapia boa e prolongada, de 2 a 3 semanas. Boa, quando eu falo, eu quero falar o quê? Tem que ser uma antibiótico terapia que ela seja direcionada. Eu não vou fazer um tratamento empírico e manter empírico. Então, eu tenho que ter uma análise do líquido pleural, aquelas fibrinas, se eu fizer alguma abordagem, eu tenho que também mandar para a cultura para ver se vai crescer alguma coisa, que isso vai nortear meu tratamento e vai diminuir o tempo de internação e também vai favorecer o tempo do... E também vai favorecer a evolução clínica dele. A literatura traz que eu tenho que manter por pelo menos 10 dias esses pacientes com antibiótico, isso após a resolução do quadro da febre, tá? Quando eu falo em relação à parênquima pulmonar e à cavidade pleural, eu tenho que ver que eu posso ter associado, como é o mais comum do que a gente vê, uma pneumonia necrosante com derrame pleural. Então, a minha abordagem do derrame pleural, ela não vai ser uma abordagem diferente relacionada às outras orientações em relação à abordagem do derrame pleural com epiema, tá bom? Se for necessário fibrinólise ou uma toracoscopia, isso para fazer a abordagem do espaço pleural, eu tenho que tomar muito cuidado com a manipulação pulmonar. Porque às vezes você vai fazer um tratamento que vai ser resolutivo, só que a tua manipulação vai ser tão agressiva que aí tu vai lesionar o pulmão, pode causar fístulas, pode fazer complicações que depois
não vai conseguir reverter, e aí isso vai acabar indicando fazer uma abordagem do pulmão, entendeu? Então, sempre quando for trabalhar com tórax, tem que trabalhar com bastante delicadeza. Tem aquelas fibrinas disseca, solta a fibrina, libera o pulmão, libera a cisura, deixa sempre o pulmão bem expandido. Não precisa tirar tudo ali do pulmão, porque tu vai fazer área de fibrose, tu vai fazer área de fístula. Tomar cuidado com o que está mexendo, porque às vezes, algumas vezes, na verdade, muitas vezes, menos é mais, somente num quadro de uma patologia que a maioria das resoluções são não operatórias, tá? Os trabalhos mostram que, embora você vá abordar essa parte do comprometimento pleural por uma videotoracoscopia, a drenagem torácica, com o sem fibrinolítico, ela se mostrou uma opção suficiente para a grande maioria das crianças. Quando indicado uma drenagem pleural, o comprometimento da pleura, lembrar que esse dreno ele deve ser removido precocemente, porque você está aumentando o risco de fazer uma fístula broncopleural e aí vai aumentar o teu internamento e antibiótico, vai contribuir de uma forma um pouco negativa para a evolução. Pode contribuir ou pode não contribuir, mas a recomendação é que você remova precocemente o dreno, tá? Esse artigo do Dr. Andrew Bush, que é o pai da pneumopediatria, né, ele traz o seguinte, que 69 crianças com pneumonia necrosantes associado a derrame pleural, a VADS foi frequentemente a abordagem cirúrgica mais utilizada. Só que, comparando com os pacientes que foi feita apenas a drenagem pleural, tiveram resultados similares. Então, justificando o menos é mais, né? Você ser menos agressivo, já que você sendo um pouco mais agressivo, um pouco mais invasivo, você vai ter o mesmo resultado da apenas uma abordagem torácica, tá? Só sobre os fibrinolíticos, o que é importante a gente lembrar? Lembrar que, assim, eu tenho da minha fisiopatologia, eu tenho infecção do espaço pleural por um processo inflamatório, eu vou ter a deposição de fibrina associada a uma diminuição da atividade fibrinolítica. Isso vai fazer com que aquele ambiente seja um ambiente pró-coagulante, e aí eu vou pegar e vou favorecer o desenvolvimento do material sólido, que pode formar ou septações ou loculações. E aí que entra o papel do fibrinolítico, exatamente fazer a lise, fazer a quebra, né? Liquefazer essa doença no espaço pleural para promover assim a resolução do meu empiema. Então, alguns estudos, o que demonstrou? Em relação ao empiema, menos pode ser mais. Nesse estudo aqui, ele demonstrou que o quê? Que o único fator encontrado estatisticamente significativo e associado com a necessidade de uma segunda intervenção após a falha da fibrinose foi a existência de uma doença necrosante suspeita da imagem radiológica primária, né? Só que 45% dos pacientes que tinham necrose pulmonar associada a empiema, com o uso do fibrinolítico, eu consegui não ter uma nova intervenção e conseguir, assim, ter uma resolução favorável do quadro do paciente. Então, eu posso começar a pensar que pode existir um subgrupo dos pacientes inadequados para fibrinólise, como terapia primária, que são pacientes com imagem sugestiva na radiologia, né, no exame inicial sugestivo de doença necrosante, né? Já um outro estudo no Reino Unido, ele veio exatamente também com esse resultado, que o único fator preditivo da falha de uma terapêutica fibrinolítica e a necessidade da cirurgia foi a suspeita de uma pneumonia necrosante na imagem inicial, né? O único dos trabalhos que eu li, o único que falou sobre evitar o uso dos fibrinolíticos, porque pode aumentar um vazamento, um escape aéreo nas áreas de necrose, foi esse aqui exatamente do Dr. Andrew Bush. Os outros todos, eles recomendam que se você tiver uma pneumonia necrosante, parênquima doente, com comprometimento da pleura, você pode fazer ou videotórax ou pode fazer o fibrinolítico. O fibrinolítico está alterado, tá indicado. Só que com parcimônia, por causa do risco de fazer uma fístula, algum comprometimento do parênquima, tá? E também, aqui nesse estudo do APSA, 2012, ele coloca que abscessos e necroses pulmonares devem ser tratados de forma não cirúrgica. E aí, em relação à abordagem cirúrgica, quando é que eu vou fazer, né?
Os artigos mostram que existem dados que sugerem que a cirurgia precoce com ressecção do pulmão afetado pode estar associada a resultados menos favoráveis. Sendo assim, a ressecção cirúrgica sendo a última solução de resgate, indicada no caso dos pacientes mais graves, lá, que nem o slide quando a gente começou a falar, né, daquelas complicações, casos que não melhoram com antibiótico terapia, o paciente vem com desfecho ruim, tá? Só que o que é importante, quando tu vai indicar fazer uma abordagem cirúrgica, tu também não pode atrasar essa abordagem cirúrgica. Tu tem que saber quando indicar e quando indicar ser de uma forma precoce. Porque se tu indicar muito atrasado, isso vai aumentar a progressão da doença, vai piorar a morbidade do paciente e talvez seja necessário tu fazer uma abordagem mais agressiva ou até mesmo um procedimento cirúrgico de resgate. O resultado da abordagem cirúrgica, ela vai depender de que? Da extensão da necrose. A extensão da necrose vai determinar o tanto de pulmão que eu vou ressecar. E pensar que sempre a abordagem da necrose vai ter que ser uma abordagem menos agressiva. Uma indicação também de cirurgia são no caso das abordagens de emergência, fístula broncopleural de alto débito, em pacientes que estão sépticos com evolução com insuficiência renal aguda, e ele também coloca aqui empiema com encarceramento pulmonar. Ele não exemplifica, mas acredito que seja com evolução já arrastada. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela emitiu um documento de 2019 a 2021 sobre pneumonias adquiridas na comunidade, ele coloca esse fluxograma. É bem simples de ver e fica, lembra um pouco o que a gente comentou, né? O que eu estava comentando aqui. Pneumonia necrosante. Eu tenho que lembrar que eu tenho parênquima e pleura. Então, eu tenho duas coisas para trabalhar: o parênquima e a pleura, né? Então, não tem epiema e tem uma necrose, tratamento clínico. Se eu tenho epiema, então eu vou ter que saber abordar aquela pleura. Então, posso fazer fibrinolítico, posso fazer uma drenagem, posso fazer uma toracoscopia, uma pleuroscopia. Já se eu tiver uma área de extensão de necrose, ele indica que, dependendo do serviço, você vai ver a abordagem cirúrgica, e aí, dependendo da extensão, você vai ver o tanto de pulmão que você vai ressecar. Então, ele sugere esse fluxograma aqui, tá? Então, conclusão de tudo que eu falei. Muito importante identificar o patógeno responsável, né? Porque daí eu vou conseguir orientar a minha antibiótico, a minha terapia antimicrobiana, e assim, o manejo conservador com altas doses de antibióticos vão ter uma alta taxa de sucesso para a maioria dos pacientes. Os estudos de imagem são essenciais para uma definição diagnóstica. O manejo ideal da pneumonia necrosante ainda é controverso. As opções variam de uma abordagem conservadora a uma cirurgia radical com ressecção. A abordagem cirúrgica que foi comum dos artigos, é indicada quando eu não tenho uma resposta completa ao tratamento ou eu tenho surgimento de complicações. As indicações e o momento para uma videotoracoscopia, uma abordagem por VATS, na pneumonia necrosante ainda não é claro. A fibrinólise pode ser considerada com cautela em pacientes com pneumonia necrosante, pois ela quebra a relação do selamento fibrinoso para favorecer e pode favorecer o esvaziamento aéreo. Tá? Então, tomar cuidado com isso em relação à abordagem, ao uso do fibrinolítico. E se uma operação for realizada, tem riscos que essa operação ela pode acabar levando. Fístulas, sangramento incontrolável e permanecer com vazamento aéreo. Então, até que estudos apropriados sejam conduzidos, o tratamento que uma criança com pneumonia necrosante recebe está continuando dependendo do senso comum, experiência pessoal e tradição local, o que não é necessariamente o melhor para o paciente. Pesquisas com várias instituições e criação de protocolos podem elucidar melhor a necessidade da abordagem cirúrgica para essa patologia. Então, vou pegar uma frase que, desde quando eu comecei minha carreira como cirurgião, né, sou cirurgião novo, eu levo. Então, é muito importante saber operar, mas é muito importante também saber quando indicar uma cirurgia. Que ali você não está envolvendo só um ato cirúrgico, está envolvendo vários detalhes que vão contribuir muito para um desfecho muito bom, um desfecho muito ruim, né? Eu coloquei assim meio bagunçado, mas foi a ideia mesmo, mostrar bagunçado as minhas referências para montar a aula. E aqui é a nossa equipe lá do Fellow do Santo Antônio. Eu e o Felipe é esse primeiro aqui da esquerda, tá? Somos os Fellows, e aqui os grandes mestres, o Dr. Cristiano
e doutor Júlio. Então, espero ter contribuído com vocês e agradecer de novo ao doutor Gilson aí pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho da minha experiência e do que eu vi na literatura sobre abordagem não cirúrgica das pneumonias necrosantes. Obrigado.